Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 204. Dick Parsons estava sentado na cabeceira da elegante mesa de conferência, seus dedos tamborilando levemente na madeira polida enquanto observava o jovem ator à sua frente. Troy parecia cansado, talvez pela atuação intensa que havia feito, ou talvez por algum outro motivo. Uma coisa era certa, Dick estava impressionado com a capacidade de atuação de Troy. A maneira como ele abandonou sua imagem de bom moço e se transformou em um vilão psicótico em questão de minutos foi simplesmente admirável. Não que Dick fosse dizer isso na cara dele, ele não tinha a menor intenção de inflacionar o valor do contrato, que ele suspeitava que viria a ser pago. Vamos direto ao ponto, Dick, disse Bob, o novo empresário de Troy, indo direto ao assunto. Dick ergueu uma sobrancelha diante da repentina tomada de poder, mas não fez nenhum comentário. Ele esperava negociar com o próprio Troy ou talvez com Steve Kloves, como Barry Meyer fizera no passado. Novos técnicos eram sempre os piores, ansiosos para provar seu valor aos empregadores. Assim que Barry deu a entender que queria falar com Troy, o jovem chamou seu empresário, como se já esperasse a reunião há algum tempo. E agora, lá estavam eles, discutindo exatamente a mesma coisa. Serei honesto com você, Troy, Dick se dirigiu diretamente ao adolescente. Gostei de você no papel. Embora eu não possa afirmar com certeza, suspeito fortemente que os outros produtores sintam o mesmo. Dada a sua excelente estratégia de marketing, isso pode jogar a nosso favor. Mas veja bem, acho que podemos fazer o filme funcionar mesmo sem você. Bob não perdeu o ritmo. Você provavelmente conseguiria, ele admitiu. Mas você está se esquecendo de uma coisa importante. Troy não é um ator qualquer. Ele não é apenas um astro de primeira grandeza. Ele é mais do que isso. Cite um único filme da carreira dele em que ele não tenha feito uma atuação fenomenal ou em que o filme não tenha sido um sucesso de bilheteria. Vamos lá, eu espero. Dick concordou com um aceno lento de cabeça. É verdade, mas já temos uma propriedade intelectual bem estabelecida aqui. As pessoas adoram o Batman. Jack Nicholson interpretou o mesmo personagem brilhantemente. As pessoas virão para ver seus personagens favoritos dos quadrinhos, não o Troy. Bob não recuou. Pelo contrário, endireitou a postura, redobrando a sua convicção. Todos os filmes em que Troy participou arrecadaram centenas de milhões. No momento em que as pessoas descobrem que ele está envolvido em um projeto, a receita do filme dispara. Até mesmo quem não é fã de quadrinhos quer assistir ao filme. Você sabe disso. Eu sei disso. Todos os chefes de estúdio sabem disso. Já temos ofertas da Disney e da Universal, ambas oferecendo 25 milhões de dólares adiantado para que ele protagonize seu próximo filme. E isso sem contar os bônus vinculados à receita. Queremos trabalhar com a Warner, mas precisamos de paridade com a indústria. Dick escutou atentamente, tamborilando os dedos na mesa enquanto ponderava a proposta. Troy Armitage era, sem dúvida, um talento excepcional, mas este era um projeto muito caro. Após uma pausa, ele suspirou. Podemos oferecer um acordo semelhante. 25 milhões de dólares e uma porcentagem dos lucros, mas não para este filme. Escolha qualquer outro projeto da lista que lhe dei, e terei prazer em atendê-lo. Mas com este orçamento, não posso justificar ceder uma grande parte para você. Ele observou atentamente a expressão de Bob, esperando para ver se o gerente iria resistir novamente. Essa negociação ainda não havia terminado. De repente, Troy se levantou. Desculpem, pessoal. Estou me sentindo meio desligado. Sua voz estava letárgica, como se ele só quisesse se deitar em algum lugar. Você está bem? Perguntou Dick, preocupado. Não se preocupe, podemos continuar isso mais tarde. Não, podem ir vocês dois, insistiu Troy. Não dormi muito bem ontem à noite e a audição me deixou exausto. Preciso descansar. Confio que Bob dará conta do recado. Bob assentiu com confiança. Claro, pode ir em frente, concordou Dick, e logo em seguida Troy saiu da sala. Assim que ficaram a sós, Bob falou num tom casual. Troy é muito apaixonado pelos seus papéis. Não sei o que aconteceu naquela audição, mas para ele sair tão abruptamente, deve ter sido algo intenso. Ou talvez fosse uma tática, uma que Dick já tinha visto antes. Agentes e empresários usavam truques assim o tempo todo para desestabilizar os executivos. Vamos direto ao ponto, Dick, disse Bob de repente. Você acha que 25 milhões de dólares é muito? Qual é a sua contraproposta? 15 milhões adiantado com um bônus de 15 milhões se o filme arrecadar 500 milhões internacionalmente. Nós dois sabemos que isso vai acontecer, o que significa um pagamento fixo de 30 milhões para Troy. Isso é mais do que generoso. Bob ponderou por um instante antes de balançar a cabeça. Não é suficiente. Com Troy no elenco, este filme com certeza vai faturar pelo menos 1 bilhão. Dick não acreditou nisso nem por um segundo. E tudo se resumia à história. O Batman e Robin de Joel Schumacher tinha sido um desastre de crítica e público, transformando o Batman em uma piada na indústria. Foi preciso muita coragem para Barry Meyer aprovar Batman Begins, quando fez. Mesmo com críticas excelentes, o filme não conseguiu sequer recuperar o investimento nas bilheterias, arrecadando apenas 373 milhões de dólares quando precisava de pelo menos 450 milhões de dólares. A única razão pela qual uma sequência foi aprovada foi o sucesso do filme em vídeo doméstico e as vendas de produtos relacionados. Mesmo agora, o objetivo principal da equipe não era o lucro nos cinemas. Era recuperar o investimento nas salas e gerar lucro real com o vídeo doméstico e produtos licenciados.
O envolvimento de Troy poderia ser uma grande vantagem para alcançar esse objetivo, mas uma bilheteria de $1 bilhão? Sem chance. Que tal isso? Dick respondeu. Mantemos 15 mais 15, mas se o filme arrecadar $1 bilhão, damos a Troy 5% da bilheteria em vez do bônus de $15 milhões. 10%, respondeu Bob prontamente. Mais 10% da receita de mercadorias e vídeos domésticos. Dick balançou a cabeça. Há um motivo para o Coringa de Jack Nicholson ter sido morto e nunca ter retornado para um segundo filme, do Batman. Não cometa o mesmo erro que o agente dele cometeu. O brilho nos olhos de Bob dizia uma coisa a Dick: aquela negociação tinha acabado de começar e não seria fácil. $15 milhões adiantado, com um bônus de 2,5% da bilheteria se o filme arrecadar mais de $500 milhões. 5% para $750 milhões ou mais de 7,5% se ultrapassar $1 bilhão, anunciou Bob orgulhosamente. Ele tinha todo o direito de estar orgulhoso, era um excelente negócio. Se o filme arrecadasse $1 bilhão, como havia acontecido na linha do tempo original, eu teria garantido os $90 milhões. E não é só isso, continuou Bob. Você também receberá 5% da receita de exibição em casa, direitos de transmissão via satélite e produtos do Coringa. Além disso, 20% dos direitos de streaming e vendas digitais, exatamente como você insistiu. Essa última parte não fez muito sentido para mim, mas Dick mal resistiu. É um contrato para 2 filmes, mas não se estenderá além da série Batman se um terceiro filme nunca for feito. Sua estrutura salarial permanece a mesma para ambos os filmes. Ah, e há uma cláusula garantindo que você continue sendo o ator principal nos créditos de ambos os filmes. Se Christian Bale receber um aumento, seu salário final, incluindo bônus, não poderá ser maior que o seu. Era um contrato sólido. Um contrato muito bom. Nolan, Bale e outros jogadores importantes também receberiam bônus, e 7,5% do faturamento bruto já era uma quantia enorme. Mas eu tinha a sensação de que não era só isso. Qual é a pegadinha? Perguntei sem rodeios. Tem que haver uma. Bob sorriu com conhecimento de causa. Claro que sim. Dick quer seus próximos 3 filmes fora de franquia sob a Warner Bros. Um contrato semelhante ao seu antigo, a Warner fica com 12,5% da bilheteria e te dá o resto. Se você atuar em uma das produções deles, isso também contará para o acordo. Acho justo. Ele não estava errado. O padrão da indústria era de 15%, e depois do sucesso de Pequena Miss Sunshine, até a Paramount estava reconsiderando meu contrato. Eu tinha ficado com a maior parte dos lucros de todos os envolvidos. Assim que meu contrato de 3 filmes com a Paramount terminou depois de Superbad e Disturbia, eles não me ofereceram os mesmos termos novamente. E havia também o simples fato de que eu precisava interpretar o Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Era um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, junto com Pulp Fiction. Ultimamente, tenho notado algo estranho em relação ao meu déjà vu. Desde o meu aniversário de 18 anos, talvez até antes, ele mudou. Antes eu tinha vislumbres de um futuro alternativo, desencadeados por eventos específicos. Agora a informação me chega espontaneamente, como se eu sempre soubesse de tudo. Por exemplo, enquanto pensava em outros projetos de super-heróis que eu poderia fazer, The Boys, me veio à mente de repente. Mas, nessa linha do tempo, eu não tinha lido os quadrinhos nem conhecido ninguém envolvido na série. Mesmo assim, eu me lembrei dela. Assim como me lembro de ter assistido O Cavaleiro das Trevas dezenas de vezes. Eu até conseguia me lembrar de ter dito a alguém que era o melhor filme que eu já tinha visto. Só não conseguia me lembrar para quem eu tinha dito isso. Um toque no meu ombro me despertou dos meus pensamentos. Você está bem, Troy? Perguntou Bob, com a voz carregada de preocupação. Você também parecia tenso na reunião. Balancei a cabeça negativamente. Estou bem. Na maior parte do tempo. Só tenho muita coisa para fazer. Vou viajar para Vancouver amanhã com meu irmão para acompanhar as filmagens de Crepúsculo e Juno. Quer vir junto? Não, disse Bob com um sorriso maroto. Assim como você, estou atolado em trabalho, principalmente por causa de toda a carga que você me passou com seus diferentes negócios. Então, sua expressão ficou séria. Acho que você deveria dar um tempo. Talvez tirar férias por algumas semanas. Você parece tenso. É por causa de... Ele parou de falar, mas eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Minha ex, aquela cuja mera menção eu evitava. Aquela que eu tentava esquecer me afogando no trabalho. Se eu perguntasse a um terapeuta, provavelmente me diriam que não era saudável. Mas era só uma questão de tempo. Mais alguns meses e eu não pensaria mais nela. Quem disse que trabalhar demais não é terapêutico claramente não amava o próprio trabalho tanto quanto eu. Estou bem, Bob, insisti, tentando minimizar a situação. A propósito, quando eles planejam começar a filmar O Cavaleiro das Trevas? Maio ou junho, respondeu ele. Eles te avisarão assim que a data for definida. As filmagens devem durar até o final do ano. Perfeito. Sorri. Vou tirar umas férias depois que terminar de gravar meu programa de TV. Devo concluir em 2 meses. Estou grávida, disse Jennifer Lawrence baixinho, olhando entre Allison Janney e J.K. Simmons que interpretavam seus pais. Ai meu Deus, sussurrou Janney. Mas vou dar para adoção, continuou Jennifer, levantando as mãos em sinal de rendição. E já encontrei o casal perfeito. Eles vão arcar com as despesas médicas e tudo mais, e em umas 30 semanas, podemos fingir que nada disso aconteceu. Você está grávida? Simmons repetiu, ainda processando suas palavras.
Desculpe, disse Jennifer, com a voz genuinamente arrependida. Se serve de consolo, estou com uma azia que irradia até os joelhos e não consigo ir ao banheiro desde quarta-feira de manhã. Quem é o garoto? Perguntou Simons exaltado. O bebê? Jennifer tocou a barriga. Não sei muito sobre ele, além de que já tem unhas. Não, eu quero dizer, quem é o pai, Juno? É, Pauli Blair. A hesitação na voz de Jennifer, o jeito nervoso como ela mordia o lábio, foi um toque de genialidade. Corta! Jason Reitman exclamou empolgado. Isso foi perfeito, Jen. Continue assim. Então, ele se virou para J.K. Simons. Você precisa maneirar um pouco. Está parecendo agressiva demais. Precisamos que sua personagem continue simpática, alguém que entende que a filha não tem culpa. Enquanto os atores se preparavam para mais uma tomada, me virei para Tobias que estava ao meu lado com um sorriso enorme. O que você acha? Perguntou ele. Temos o melhor elenco, não é? Sim, fazemos, concordei, retribuindo o sorriso. Gosto do que vejo, senhor produtor. Tobias ficou um pouco desapontado depois que As Vantagens de Ser Invisível ganhou o Oscar de melhor filme e ele não recebeu o reconhecimento que achava que merecia. Ele trabalhou mais do que eu no projeto, mas é assim que Hollywood funciona. Então, eu prometi a ele que dividiríamos os créditos de produção tanto em Juno, quanto em Crepúsculo. Ele não hesitou nem por um segundo antes de concordar. O que você está achando de Vancouver até agora? Perguntei, em tom de conversa. Muito melhor do que eu imaginava, admitiu Tobias. Minha namorada não ficou muito feliz com a mudança, mas entendeu. Aliás, estou planejando pedi-la em casamento. Que ótimo, Tob! Exclamei radiante. Obrigado. Ele sorriu antes de mudar de assunto. Onde está o Evan? Pensei que ele viria junto. Ele está no set de A Crepúsculo, respondi. Quer se envolver mais na produção. Tobias balançou a cabeça em descrença. Ele está priorizando aquele filme romântico em vez desta obra-prima? Nunca vou entender essa escolha. Eu ri baixinho porque sim, eu entendi. Mas também compreendi o raciocínio do Evan. Você termina isso em um mês, observei. Crepúsculo levará mais de meio ano. Eles estão filmando 2 partes simultaneamente. Sem mencionar todos os efeitos especiais e as sequências de ação envolvidas. Do ponto de vista técnico, faz sentido que ele se concentre nessa primeira parte. Verdade, concordou Tobias após um instante. Troy. Uma voz feminina familiar me chamou, e instintivamente me virei para ver Jennifer Lawrence se aproximando. Eu havia trabalhado brevemente com ela em Superbad, apenas algumas cenas, mas nos demos bem, já que eu era o produtor. Ela não estava sozinha. Ao lado dela estava Michael Cera, o cara cujo papel eu interpretei em Superbad. Oi, Jennifer. Eu a cumprimentei com um breve abraço. Como vão as coisas? É ótimo, disse ela animada antes de apontar para Cera. Queria que você conhecesse meu amigo Mike. Ele interpreta Pauli Blair. Normalmente nem todos os atores eram necessários no set todos os dias, mas Juno tinha um cronograma tão apertado que os principais membros do elenco foram solicitados a estar presentes caso as cenas precisassem ser remarcadas ou filmadas mais cedo. É por isso que Cera estava lá. Estendi a mão e ele a apertou com as 2 mãos. Obrigado por me escolher para este papel, Troy. Sou um grande fã do seu trabalho. Agradeça ao seu diretor, não a mim. Fiz um gesto na direção de Jason Reitman, que estava ocupado preparando a próxima cena. Eu só te recomendei depois de assistir Arrested Development, assim como fiz com a Jen aqui. Me virei completamente para Jennifer. Aliás, você está incrível nesse papel, continue assim e você conseguirá sua primeira indicação ao Oscar no ano que vem. Ela engasgou. Você não pode estar falando sério. Sim, estou, assegurei-lhe. Continue fazendo o que está fazendo e isso acontecerá. O rosto de Jennifer se iluminou, mas antes que ela pudesse responder, o diretor chamou todos de volta ao set. Vão, eu disse a eles, e a dupla saiu apressada. Virei-me para Tobias. Vamos ver como está Crepúsculo. Enquanto caminhávamos até meu carro, não pude deixar de sentir uma onda de expectativa. Logo estaria de volta a Londres mergulhando em The Night Of. Um papel tão diferente de tudo que eu já havia feito antes. Eu mal podia esperar. Nada poderia abalar meu ânimo agora. Nem mesmo as próximas indicações ao Oscar. Capítulo 205. Janeiro de 2007, Vancouver, Canadá. Ação. Assim que a ordem foi dada, Emily, como Bella, entrou no cenário da sala de aula ao lado do ator que interpretava Mike Newton. Assim, senhoras Van, a professora cumprimentou baixinho, no exato momento em que Emily passou em frente ao único ventilador da sala. Seus olhos estavam fixos em Rob, que interpretava um vampiro adolescente melancólico e emo. Mas assim que o ventilador soprou o cabelo de Emily na direção de Rob, ele tapou o nariz como se sua vida dependesse disso. Emily ficou constrangida e desviou o olhar. A professora apontou para o único assento vazio na sala, que por acaso era o ao lado de Rob. O vampiro não tirou a mão do nariz em nenhum momento e manteve-se o mais longe possível dela. Emily cheirou o próprio cabelo discretamente para verificar se havia algum odor desagradável. Conforme a aula prosseguia, Rob não parava de lançar olhares fulminantes para Emily, como se quisesse matá-la ali mesmo. Emily desempenhou seu papel perfeitamente personificando uma adolescente nervosa em um ambiente novo, mas por algum motivo, a atuação de Rob deixou a desejar. Quanto mais eu observava, mais resistia à vontade de rir. À primeira vista, o filme parecia mais uma paródia do que algo real. E tudo por causa de uma pessoa, Robert Pattinson.
Olhei em volta para ver se mais alguém tinha notado, mas claramente não. Olhei para Catherine Ardvik, a diretora, mas nem ela pediu para repetir a cena. Depois de alguns instantes, cansei e decidi intervir. Corta! Gritei, surpreendendo todos no set. E aconteceu alguma coisa, Troy? Perguntou Catherine hesitante quando não respondi de imediato. Agora eu estava numa situação complicada. Como produtor, eu podia dizer ao Rob para melhorar sua atuação, mas não queria minar a autoridade da Catherine. Sim, podemos conversar antes de você refazer a cena? Perguntei esperançosa, apontando para o lado. Claro, ela assentiu, seguindo-me. O que diabos o Rob está fazendo? Perguntei em um sussurro. A Emily é tão boa, mas ele? O que eu acabei de ver foi terrível. Até ridículo. Por que você não o corrige? Catherine suspirou cansada. Acredite, eu tentei. Tentei tantas vezes fazê-lo corrigir sua atuação durante os ensaios, mas ele está irredutível quanto à abordagem correta para o personagem. Pensei em falar com você, mas como você o recomendou pessoalmente, achei melhor não fazê-lo. Franzi ligeiramente a testa, refletindo sobre o assunto. Lembrei-me de ter assistido ao Crepúsculo original, e ele não era tão ruim assim nem mesmo lá. Será que filmar este filme um ano antes prejudicou seu talento como ator de alguma forma? Ou foi outra coisa? Será que meu conhecimento prévio acabou me prejudicando, fazendo de Rob um ator péssimo? Quantas cenas dele você já filmou? Perguntei a Catherine. Não muitas, confessou ela. Até agora, nos concentramos em filmar primeiro as cenas de pré-transformação de Taylor Lautner para Crepúsculo e Lua Nova, para que ele pudesse descansar por 6 meses e ganhar massa muscular. Este é o primeiro grande close-up de Rob que estamos filmando. Assenti com a cabeça antes de fazer a pergunta principal. Você consegue fazer com que ele melhore o desempenho, ou devo conversar com ele sobre isso? Porque se ele continuar assim, teremos que substituí-lo. Eu estava falando muito sério. Crepúsculo pode ser uma das franquias mais odiadas de todos os tempos, mas funcionou porque os personagens se levavam a sério e sua representação não parecia caricata. Exatamente o oposto do que Rob estava fazendo agora. Não me importaria se você conversasse com ele, disse Catherine seriamente. Talvez ele precise encarar a realidade diretamente do produtor para perceber o que está em jogo. Certo, concordei. Está quase na hora, então vamos fazer uma pausa para o almoço enquanto converso com ele. Em 10 minutos todos foram almoçar, enquanto Emily e Rob riam e conversavam exatamente onde estavam gravando a cena. Foi muito estranho ver a mudança em questão de instantes. Rob. Fui até ele e o chamei. Troy. Rob me cumprimentou com um toque de punho. Emily deu um passo à frente e me abraçou como um velho amigo. Parabéns pelo recorde no Grammy que você bateu. Obrigada, eu disse agradecida antes de me virar para o namorado dela. Podemos conversar, Rob? Claro, disse ele confuso. O que houve? O resto do elenco e da equipe tinha ido almoçar, então só estávamos eu, Emily e Rob. Eu realmente não queria fazer isso na frente dela. Posso sair se você quiser? Ofereceu Emily, percebendo minha hesitação. Antes que eu pudesse dizer sim, Robert interrompeu. De qualquer forma, eu te conto depois. Resisti à tentação de revirar os olhos diante da ingenuidade daquele homem. Tudo bem. Se era assim que ele queria. Você precisa parar com essa merda que está fazendo, eu disse seriamente. Rob pareceu surpreso com minha mudança repentina de tom. E o que eu estou fazendo? Olhei para Emily para ver se ela contaria para ele, mas ela convenientemente desviou o olhar. Então ela também tinha percebido. Nossa, falar em contar tudo um para o outro. Sua abordagem de atuação está completamente errada, eu disse sem rodeios. Parece que você está fazendo uma paródia da personagem. Estamos fazendo um filme sério aqui. Rob riu. O filho da puta realmente riu daquilo. Ora essa, você não pode estar falando sério. Esse filme é pedofilia em sua forma mais pura. Se não, por que eu namoraria uma garota 100 anos mais nova? Fechei os olhos por alguns instantes, tentando não aplicar um dos meus infames golpes de judô nele. Tudo bem, eu disse depois de alguns instantes. Ainda não gravamos muitas das suas cenas, então você ainda pode ir embora se realmente acha isso. Então me virei para Emily. O que você acha do Henry Cavill, que interpretou Cedric Diggory em Cálice de Fogo? Acho que vocês dois ficariam bem juntos. Ou eu poderia pedir um favor para o Jamie Bell e substituí-lo. Assim que perguntei isso, os olhos de Emily e de Rob se arregalaram de forma cômica. O que? Perguntou Rob com um tom inteligente. Não se preocupe, assegurei-lhe. Você não precisará devolver o valor da assinatura que já recebeu. Não, a voz de Rob ficou séria imediatamente. Por favor, não faça isso. Eu realmente quero fazer isso. Não me parece, retruquei. Se você não gosta do material, por que está aqui? Escuta aqui, cara, ou leva isso a sério ou vaza. Eu investi mais de 100 milhões do meu próprio dinheiro neste projeto. Não vou arriscar tudo só porque você não leva seu trabalho a sério. Troy chamou Emily, segurando minha mão delicadamente. Por favor, se acalme. Eu vou ajudá-lo a melhorar. Vamos repassar todas as cenas dele novamente. Vocês dois não moram juntos? Perguntei retoricamente. Não me diga que vocês nunca treinaram juntos. Sim, fizemos, admitiu Emily. Mas não sabíamos qual abordagem você e Catherine queriam. Agora que vocês deixaram claro que preferem um tom mais sério, é exatamente isso que faremos. Sem piadas. De jeito nenhum, prometo. Olhei para Rob, que pela primeira vez parecia devidamente repreendido. Depois voltei-me para Emily, cujos olhos silenciosamente me imploravam para deixar isso para lá. Tudo bem, cedi depois de um momento.
Mas vocês dois precisam assinar um acordo adicional declarando que em qualquer entrevista ou evento público jamais falarão mal de Stephenie Meyer de Crepúsculo, de seu enredo, de seus personagens, de nada. O contrato especificará com mais clareza tudo o que vocês não podem dizer. Se violarem isso, terão que devolver o dobro do salário de vocês. O motivo pelo qual impus essa condição de forma tão rigorosa foi simples. Robert Pattinson detestava a franquia que o transformou em uma superestrela. Em todas as entrevistas, coletivas de imprensa ou programas de entrevistas, ele encontrava um motivo para dizer que era uma história terrível. Concordei plenamente com ele, e foi por isso que nunca me dei ao trabalho de atuar no filme. Mas isso foi antes de eu ter qualquer interesse financeiro no sucesso de Crepúsculo. Como produtor, seria um tolo se não reconhecesse o quanto isso pode prejudicar a rentabilidade do filme quando o ator principal o ridiculariza publicamente. Quando eles assinaram os contratos, isso não me ocorreu, mas agora me lembro perfeitamente das entrevistas do Robb. Em todas elas, ele se mostrou incrivelmente ingrato. Se não fosse por Crepúsculo, ele teria sido apenas mais um ator esquecível entre milhões. O mínimo que ele podia fazer era ficar de boca fechada se não tinha nada de bom para dizer. Os olhos de Emily se arregalaram um pouco, mas ela se recompôs rapidamente. Depois de uma pausa, assentiu. Vou assinar. Então, virou-se para Robb e deu-lhe uma forte cutucada nas costelas. Ai, eu também assino. Assenti com a cabeça. Lembre-se, assinar esse contrato não te isenta de melhorar seu desempenho. Estou te dando uma semana, se esforce até lá. Vou pedir para o Tobias e o Evan providenciarem preparadores de elenco no set, se isso ajudar. Mas se você não melhorar mesmo depois disso. Não precisei terminar a frase. A expressão sombria no rosto de Robb me disse exatamente o quanto ele havia recebido a notícia. Sem querer me demorar, fui embora, deixando para trás um casal preocupado. Eu odiava ser o babaca, mas havia bilhões em jogo nessa franquia. Só os 2 primeiros filmes tiveram um orçamento combinado de 75 milhões de dólares. Levando em conta o marketing, esse número dobraria facilmente para 150 milhões de dólares, provavelmente até mais. Eu não podia me dar ao luxo de correr riscos. Vamos torcer para que Robb aprenda a lição, porque eu realmente detestaria ter que demiti-lo. Que bom ter você em casa, meu amor, disse minha mãe, me abraçando forte assim que saí do carro. A equipe de segurança ainda nem tinha descarregado minha bagagem, mas eu não me importei. Retribui o abraço com a mesma intensidade. Sinceramente, eu estava com saudades de casa. Estive em Londres rapidamente durante meu show aqui, mas minha agenda estava tão cheia que não tive a chance de visitar. Sabia que voltar para casa significaria perder um dia inteiro, e simplesmente não tinha tido tempo. Mas agora que a promoção do filme e o show terminaram, finalmente pude relaxar com meus pais. Deixe-o em paz, Kate, disse o pai ao lado dela. Ele não é mais uma criança. Você está envergonhando. Eu não sou. Ela não é. Mamãe e eu dissemos ao mesmo tempo, antes de rirmos juntas. Senti sua falta, eu disse sinceramente. Não me importo se você fizer isso na frente do mundo inteiro. Isso me rendeu outro abraço apertado antes que ela suspirasse. Tem certeza de que precisa ir? Por que você não pode simplesmente ficar aqui conosco para sempre? A vulnerabilidade em sua voz quase me fez ceder, mas eu sabia que eventualmente teria que ir embora. Vou ficar aqui até terminarmos de filmar The Night Of, prometi. Ela estava preocupada porque, depois de completar 18 anos, eu havia pedido ao meu pai que comprasse alguns imóveis residenciais para mim. Por mais que eu amasse meus pais, não queria morar com eles para sempre. Eu havia escolhido imóveis em Los Angeles, Nova York e Londres, cidades onde eu provavelmente moraria devido à natureza do meu trabalho. Sei que os preços dos imóveis cairão significativamente nos próximos anos. Por isso pedi a ele que ficasse de olho nas vendas por necessidade que começarão a acontecer no final do ano. Por uma feliz coincidência, meu pai já tinha acertado a reserva de um imóvel para mim no Reino Unido, onde as obras de reforma já haviam começado. Mas por que você precisa se mudar? Perguntou minha mãe irritada. Você não disse que planejava tirar um tempo depois? Eu tinha planejado fazer uma pausa para me concentrar na minha música, lembrei a ela. Não para férias. Não vamos discutir sobre isso agora, interrompeu o pai. Vamos entrar. Quero comemorar as indicações do meu filho ao Oscar e ao Grammy. Não é nada demais, pai, eu disse enquanto entrávamos. Eu já tenho 4 Oscars. Quanto aos Grammys, elas não importam. Eu tinha um motivo para fazer campanha por elas antes, mas agora que seguimos caminhos diferentes, não faz diferença se eu ganho ou não. Assim que me lembrei disso, meu humor despencou instantaneamente. Elas importam, sim, insistiu meu pai, alheio aos meus pensamentos. Você sabe quantas pessoas matariam só por uma única indicação? Sim, eu fiz. Ao longo dos anos, conversei com inúmeros atores, e uma pergunta sempre surgia quando nos encontrávamos pela primeira vez. Qual a sensação de ganhar um Oscar? Era uma pergunta boba, mas mostrava o peso que aquele troféu dourado tinha na indústria. Ainda acho que você deveria ter ganhado um também da Ordem da Fênix, comentou minha mãe. Não seja gananciosa, mãe, brinquei com um sorriso. A 79ª edição do Oscar anunciou seus indicados ontem. Como esperado, fui indicado a melhor ator coadjuvante por Pequena Miss Sunshine. O filme teve um desempenho razoável no Oscar, conquistando 7 indicações. Melhor filme, melhor diretor, 2 para melhor ator coadjuvante. Uma para mim e outra para Alan Arkin, melhor atriz coadjuvante para Abigail Breslin, melhor roteiro original e melhor montagem.
Harry Potter e a Ordem da Fênix também recebeu 4 indicações: melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor fotografia e melhores efeitos visuais. Em circunstâncias normais, nem sequer teria recebido essas indicações técnicas, mas a Warner Bros. Tinha feito uma campanha agressiva para os prêmios deste ano. O filme deles, Os Infiltrados, era o favorito para melhor filme e melhor diretor, então eles se esforçaram bastante para dominar todas as categorias principais, fazendo campanha para que eu fosse indicado a melhor ator. O único problema era que eu não tinha feito campanha pessoalmente. Eu tinha comparecido a 1 ou 2 eventos aqui e ali, mas minha agenda lotada tornou impossível me dedicar totalmente. Então, embora eu não tenha recebido a indicação, pelo menos o filme garantiu 4 indicações técnicas graças às fortes campanhas da Warner. Então, você está pronto para começar a filmar? À noite, Dia perguntou a mãe em tom de conversa. Estou tão pronto quanto jamais estarei, assenti. Você considerou meu pedido para o show? Você quer dizer a parte em que você fica musculoso e faz tatuagens na prisão? Perguntou minha mãe com um sorriso irônico. Ficar careca teria sido um desenvolvimento de personagem muito melhor, mas eu entendo que isso infringe seu contrato com Harry Potter. Peter gostou da sua ideia e a adicionou ao roteiro. Mas você tem certeza de que vai conseguir levar isso adiante? Claro, assegurei-lhe. Vamos tirar 1 ou 2 semanas de folga nesse meio tempo. Tudo é possível se você se empenhar. Hora de ativar meu modo Christian Bale. Capítulo 206. Olhei para o cenário movimentado, onde todos pareciam ocupados demais fazendo alguma coisa. Todos, menos eu. Já tem o seu roteiro para hoje? Virei-me para a esquerda e vi minha mãe ao meu lado, observando-me com curiosidade. Era a primeira vez em muitos anos que estávamos juntas no set de filmagem sem que ela estivesse apenas de visita. Ela parecia completamente à vontade, e o sorriso confiante em seu rosto deixava isso claro. Sim, respondi. Eu também memorizei. Estou um pouco nervoso, mas ainda assim, tenho a sensação de que desta vez vai correr bem. Ela assentiu com a cabeça uma vez antes de dizer, que bom ouvir isso. Embora eu ainda ache que você não deveria ter comprado o programa. É muito trabalhoso. Assenti com a cabeça. Talvez seja. Pense nisso como um ensaio para quando produzirmos Game of Thrones. Inicialmente a BBC produzia The Night Of, e posteriormente a HBO entrou no projeto para distribuição nos Estados Unidos. Mas, mesmo depois da entrada da HBO, a BBC só aumentou meu salário de $50 mil por episódio para $100 mil. Não sou um ganancioso, eu faria um bom programa por esse valor com prazer se me dessem uma parte dos lucros. Mas eles rejeitaram completamente essa ideia, alegando que, como emissora pública, tinham regras internas a seguir. Eu entendi o dilema deles. Como uma empresa do setor público, todos os pagamentos feitos pela BBC a atores são de domínio público. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão descobrir quanto eu recebi, e isso vai gerar um drama desnecessário. No entanto, se o pagamento foi feito a uma produtora pelos direitos de transmissão, não importaria muito se o valor fosse maior que um salário padrão. No fim, tomei as rédeas da situação e comprei os direitos de Peter Moffat por $2 milhões. A BBC ainda não tinha assinado um contrato com ele, pois queriam confirmar primeiro o meu envolvimento, o que eu nunca fiz antes de comprar os direitos. Agora minha mãe e eu produziríamos o programa através da minha produtora, a Fênix, enquanto a HBO e a BBC nos pagariam diretamente pelos direitos de transmissão. Isso também teve um efeito colateral não intencional. Agora eu detinha todos os direitos sobre o programa, incluindo transmissão internacional, streaming, venda de DVDs e remakes. Todos os filmes que produzi até então incluíam uma cláusula crucial no contrato de distribuição. Eu ficava com 100% dos direitos de streaming, e as distribuidoras não receberiam nenhuma porcentagem. Como a indústria de streaming ainda não era tão desenvolvida, nenhuma das distribuidoras teve problemas em ceder esses direitos, contanto que eu não exibisse o filme em um site gratuito como o YouTube. Você está mesmo bem, Troy? A voz da minha mãe me tirou dos meus pensamentos. Por que eu não estaria? Perguntei. Você sabe por quê? Ela me lançou um olhar inexpressivo. Você não tem falado muito sobre isso, mas eu sei que você deve estar sofrendo depois do término. Soltei um suspiro audível. Eu tinha me esquecido completamente dela. Mas você tinha que me lembrar. O que você está fazendo não é saudável, disse a mãe com evidente preocupação. Você costumava me contar tudo sobre a sua vida. E agora você me excluiu completamente. Você não me disse quando seu relacionamento falso se tornou real ou quando vocês realmente terminaram. É como se eu não soubesse mais o que está acontecendo na vida do meu filho. É complicado, eu disse. Você pode pelo menos me dizer por que vocês dois terminaram? Perguntou minha mãe. Para ser sincera, eu não gostava de você namorando a Rihanna, mas pelo menos sei que você era feliz com ela. Balancei a cabeça negativamente. Digamos apenas que um relacionamento de alto nível é terrível, e não ajudou em nada o fato de termos exagerado na divulgação. Mamãe cruzou os braços. Não quero dizer, eu te avisei, mas sempre fui contra essa história de namoro de fachada. Por que alguém precisa saber com quem você está? Isso não é da conta de ninguém além de você. Aprendi a lição, mãe. Nunca vou esquecer, prometi. Chega de namoro falso ou de exageros da mídia. De jeito nenhum. Que bom ouvir isso. Mamãe sorriu antes de bagunçar meu cabelo. Então, eu sei que a cena de hoje pode ser um pouco desconfortável para você se eu estiver aqui. Você quer que eu vá para casa? Dei de ombros. Isso depende inteiramente de você.
Eu me sentiria um pouco desconfortável? Claro que sim, mas eu consigo lidar com isso. É o meu trabalho. Eu não estou realmente fazendo sexo. Embora o roteiro revisado tivesse cortado a nudez da minha personagem, a cena de sexo que se aproximava era importante demais para ser removida completamente. Nem eu nem meu colega de elenco ficaríamos totalmente nus, e a câmera permaneceria principalmente acima da cintura. Então não seria tão desconfortável quanto poderia ter sido. Vou para casa, disse a mãe depois de um instante. Com certeza seria constrangedor. Nesse instante, um membro da equipe correu até nós. A cena está pronta. Podemos começar quando você estiver pronto, Troy. Então vamos começar, eu disse, acenando rapidamente com a cabeça para minha mãe enquanto ela se levantava para sair do set de filmagem. Fui até minha colega de cena, Ruth Negga. Ela era uma linda atriz irlandesa e incrivelmente talentosa. Embora eu não tivesse participado do processo de audição, minha mãe participou e escolheu Ruth, apesar de ela ser um pouco mais velha do que eu. Não importava muito. Éramos ambos adultos, e a cena era para ser apenas um caso de uma noite, após o qual a personagem de Ruth seria morta. Olá. Cumprimentei-a casualmente antes de me sentar em frente a ela na mesa onde a cena seria filmada. Ei! Ela sorriu para mim e estendeu a mão. Que bom te ver de novo. Há 2 dias, todo o elenco se reuniu para uma leitura do roteiro dos 3 primeiros episódios. Como esses episódios seriam gravados juntos. Todas as minhas cenas foram agendadas primeiro para que eu pudesse descansar e ganhar massa muscular para os 3 episódios restantes. Igualmente para você. Apertei a mão de Ruth. Sei que isso pode ficar um pouco desconfortável, então me avise se precisar parar ou se em algum momento eu a deixar desconfortável. Isso é o mais importante. Ruth inclinou a cabeça em sinal de gratidão. Obrigada, Troy. Mas não se preocupe. Eu te aviso se isso acontecer. O mesmo vale para você. Assenti com a cabeça enquanto continuávamos a discutir os limites exatos do que era aceitável na cena. Ruth era muito mente aberta e não se importava com pequenas improvisações, como colocar a mão na cintura ou nas costas dela, ou aprofundar o beijo para torná-lo mais autêntico. Dei a ela a mesma liberdade, deixando-a fazer o que lhe parecesse natural para tornar a cena realista. Se estivéssemos filmando essa série 10 anos depois, nem precisaríamos ter essa conversa. Haveria coordenadores de intimidade no set, infelizmente. Esse conceito ainda não existia, então contratar um não era uma opção. No fim das contas, eu só queria garantir que Ruth se sentisse confortável. Contanto que seu parceiro de cena esteja à vontade e o diretor seja profissional, tudo deve correr bem. Troy, Ruth chamou uma voz masculina enquanto se aproximava de nós. Vocês dois estão prontos? Sou eu, Stephen disse, sorrindo para meu colaborador de longa data, Stephen Daldry, a quem contratei para dirigir a série. Eu também, confirmou Ruth. Muito bem, vamos começar, disse Daldry enquanto todos tomávamos nossas posições. Eu escolhi Daldry por um motivo, suas composições eram belíssimas. Seja em A Billy Elliot, As Horas, ou Echoes of You, tudo que ele filmava tinha uma qualidade cinematográfica que lhe dava vida. Essa era a maior diferença entre diretores de TV e de cinema. Os diretores de TV geralmente preferiam closes, focando nas expressões faciais em vez da ação, enquanto os diretores de cinema privilegiavam planos mais abertos e dinâmicos. Com o tempo, à medida que os valores de produção da televisão aumentassem, isso mudaria. Os Estados Unidos já estavam à frente, com séries como The Sopranos, The Wire e 6 Feet Under, apresentando planos gerais deslumbrantes. Mas no Reino Unido, a TV ainda dependia muito de closes, em parte devido a restrições orçamentárias. As séries americanas tinham audiências maiores e, portanto, receitas maiores para financiar cinematografia de alta qualidade. Ação. Assim que ouvi a ordem, entrei imediatamente na mente do meu personagem, Ben Coulter. Este é o seu lugar? Perguntei, olhando em volta admirado. O apartamento era de tirar o fôlego. Projetado meticulosamente e estava repleto de antiguidades, incluindo uma cabeça de veado empalhada, que lhe conferia um ar refinado e sofisticado. Meu personagem não era rico, então ficou visivelmente impressionado com a decoração luxuosa. Sentei-me à mesa enquanto a personagem de Ruth cortava limões para as fotos que estava preparando. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Sim? Ela sorriu, arqueando uma sobrancelha. Qual o seu nome? Eu não te contei, ela provocou, deslizando um copo de dose na minha direção. Peguei o objeto, inclinei-me para frente e encarei-a. Você não quer saber o meu? Não. Ela balançou a cabeça antes de virar o copo num movimento rápido. Nervosamente, segui o exemplo dela e virei o meu tão rapidamente quanto ela. Você tem namorada? Perguntou ela, conduzindo a conversa adiante. Não. E você? Ela se inclinou para frente, roçando levemente meu braço com os dedos. Isso te excitaria? Trocamos uma risadinha discreta antes que ela pegasse a mesma faca que estava usando para cortar os limões. Agora veja só, disse ela, enquanto colocava a outra palma da mão sobre a mesa. Então, sem hesitar, ela ergueu a faca e a cravou com força entre os dedos, penetrando fundo na mesa. Recuei, assustado com a ousadia dela. Sua vez, disse ela, entregando-me a faca. Não. Balancei a cabeça negativamente. Vamos lá, ela insistiu num tom brincalhão, mas ao mesmo tempo insistente. Após mais alguns segundos de insistência, finalmente cedi. Pegando a faca dela, imitei seus movimentos, cravando-a com força entre o dedo indicador e o dedo médio. Uhul! Ruth exclamou, rindo enquanto enfiava a mão no bolso.
Quando sua mão saiu, ela segurava um pequeno pacote de pó branco. Eu sabia que era apenas um suplemento vitamínico, mas mesmo assim fiz questão de demonstrar hesitação enquanto ela colocava um pouco no dorso da mão e me oferecia. Esta é a festa que você perdeu, ela sussurrou, com a respiração quente contra minha orelha. Hesitei, com uma expressão incerta. Então, após um momento de indecisão, inclinei-me e aspirei o pó da mão dela. Precisava deixar claro que minha personagem era relutante, jovem e inexperiente, mas que mesmo assim se entregava ao momento. Dick Parsons tinha algumas preocupações sobre o uso de drogas na série e como isso poderia afetar minha imagem, mas eu o convenci de que não faria diferença a longo prazo, não se tratava de glorificação. A história mostraria as consequências do uso de drogas, não apenas o barato. Assim como fizemos em Echoes of U. Com um sorriso, Ruth imitou o gesto, cheirando uma carreira do pó. Em seguida colocou a mão espalmada sobre a mesa com os dedos abertos, e fez um gesto para que eu repetisse o truque com a faca. Não respondi firmemente, balançando a cabeça. Sim. Ela se inclinou para frente, seu olhar desviando-se para meus lábios antes de sussurrar. Sim. Atordoado pela intensidade do momento, peguei a faca de brinquedo e a golpeei com força. Nós duas paralisamos, com os olhos arregalados em choque. A lâmina havia penetrado fundo na mão de Ruth. A equipe de maquiagem entrou em ação pouco antes dessa foto, aplicando tinta vermelha escura na palma da mão dela. Enquanto a faca verdadeira foi substituída por um adereço com a ponta achatada, um modelo projetado para dar a impressão de que poderia ser puxada. Sem pensar duas vezes, arranquei o tecido e agarrei a mão dela, encarando o suposto ferimento enquanto o sangue jorrava do corte. A merda! Ei, sussurrou Ruth com a voz baixa e sensual, enquanto acariciava minha bochecha com a mão ilesa. Nossas respirações se misturaram enquanto nossos olhares se cruzavam, o ar entre nós carregado de eletricidade. Estávamos ambos absortos nisso, e não demorou muito para que o espaço entre nós desaparecesse por completo. Nossos lábios se encontraram num beijo voraz, intenso e nada inocente. Não era um abraço suave e hesitante. Era urgente, nossas línguas se entrelaçando enquanto minhas mãos encontravam sua cintura, puxando o ar para mais perto. Ela me arrastou, nossos movimentos frenéticos enquanto cambaleávamos em direção às escadas. Quando chegamos ao quarto, metade das nossas roupas já tinha sumido. Ruth estava diante de mim vestindo apenas um sutiã e uma calcinha vermelhos, enquanto eu estava só de cueca boxer preta. Peguei meu inalador para asma, dei uma tragada rápida e voltei para perto dela. Então eu estava em cima dela, distribuindo beijos pelo seu pescoço enquanto suas unhas arranhavam minhas costas, me causando arrepios. Encontrei seus lábios novamente, mas desta vez ela assumiu o controle, invertendo nossas posições para que ficasse por cima de mim. Uma pequena almofada havia sido colocada entre nós, uma precaução para evitar surpresas inesperadas. Fiquei extremamente grato por isso. O cinegrafista recuou lentamente enquanto Ruth se posicionava sobre mim. Daldry havia explicado previamente que eles iriam desvanecer as imagens gradualmente para que parecessem artísticas em vez de explícitas. Corta! A voz de Daldry ecoou pela sala. Deixe-me rever as imagens rapidinho. Assim que ouvimos isso, Ruth desceu de cima de mim e sentou-se ao meu lado na cama. Foi intenso, não foi? Disse ela, recuperando o fôlego. Assenti com a cabeça, mantendo a boca fechada. Seu olhar baixou, e antes que eu pudesse reagir, seus olhos se arregalaram. Uma fração de segundo depois, ela caiu na gargalhada. Me deixe em paz, murmurei, apertando a almofada contra o corpo. É uma reação natural. Claro que sim, disse ela entre risinhos. Fico lisonjeada por ter conseguido essa reação em você. Culpei meus hormônios adolescentes. Um mês sem transar, combinado com um longo dia de filmagem de uma cena como aquela. Era inevitável. Relaxa, Ruth me assegurou, ainda sorrindo. Somos ambos adultos aqui. Antes que eu pudesse impedi-la, ela estendeu a mão e puxou a almofada. Caramba! Aquilo é real? Exclamou ela, com os olhos arregalados. Recuperei a almofada, torcendo para que ninguém tivesse visto. Por sorte, a maior parte da equipe se afastou para nos dar privacidade entre as tomadas, considerando nosso estado de nudez. Você é uma idiota, resmunguei, embora sem muita malícia. Depois de passarmos a maior parte do dia seminus juntos, ela havia se tornado ousada. Mas falando sério, ela balançou a cabeça, divertida. Isso é impressionante. Será que essa coisa sequer serve? Minha ex-namorada nunca teve problema com isso, respondi secamente. Pode parecer difícil de acreditar, mas apesar da minha fama, eu só tinha ficado com uma garota. Éramos os primeiros um do outro, então ela não tinha nenhuma referência para comparar. E pelo que eu tinha visto em filmes pornôs, eu não achava que fosse tão grande assim. Ah, pode ter certeza, disse Ruth com absoluta convicção. Você é mesmo. Nossa, se eu não estivesse num relacionamento, talvez até te levasse para um test drive, se é que você me entende. Ela me cutucou de brincadeira. Eu não respondi. Mesmo que ela fosse solteira, eu não teria aceitado a proposta. A cada dia que passava, meu conhecimento do futuro se tornava mais nítido, e uma coisa que eu me lembrava com clareza cristalina era o movimento #MeToo. Eu não ia me colocar numa situação que pudesse ser distorcida depois. Nada de dormir com colegas de elenco enquanto eu também fosse produtor. Pelo menos não até as filmagens terminarem completamente. Isso foi perfeito, pessoal, gritou Daldry do outro lado da sala. Podem se vestir, terminamos por hoje. A essa altura, eu já estava calma o suficiente para ficar de pé sem chamar atenção. Vesti minhas roupas em tempo recorde e me virei para Ruth, que já havia vestido um roupão.
Ei, eu disse. Enviarei esse contrato para o seu agente amanhã. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso é mesmo necessário? Para mim? Sim, é. O contrato era uma simples declaração afirmando que nada de impróprio havia acontecido entre nós durante as filmagens. Apenas uma precaução, para que eu não fosse processado ou difamado por causa de uma cena. As emoções podiam ficar à flor da pele em momentos como esses, e a percepção nem sempre era a mesma para ambas as partes. O que poderia ter sido um toque casual para mim, poderia facilmente tê-la deixado desconfortável. Embora eu sempre perguntasse a ela, a cada 2 tomadas, se ela estava confortável, nunca se sabe o que alguém pode alegar anos depois. Fiz Anna Kendrick e Scarlett Johansson assinarem contratos semelhantes depois de filmarmos cenas bem mais leves. Sem exceções. Após uma pausa, Ruth suspirou. Está bem. Assenti com a cabeça uma vez e me dirigi ao meu trailer para trocar de roupa e vestir minhas roupas normais. Assim que cheguei aos degraus, meu assistente Benji caminhou em minha direção, parecendo nervoso com um laptop nas mãos. Troy, acho que você deveria ver isso. O que é? Perguntei com indiferença, mal diminuindo o passo. Não pode esperar até eu me trocar? Então ele disse as palavras que me fizeram congelar no meio do passo. É a Rihanna. Ela deu uma entrevista. Sobre você. Capítulo 207. 26 de janeiro de 2007, Residência Clovis, Londres. 2 de janeiro de 2007, 0h05. Feliz aniversário, Troy. 2 de janeiro de 2007, 0h08. Provavelmente sou a última pessoa com quem você quer conversar agora, e reconheço que errei. Odeio ter te afastado quando tudo que você fez foi me amar. Podemos, por favor, nos comportar como adultos agora que ambos estamos calmos? 2 de janeiro de 2007, 0h11. Eu sei que não tenho o direito de perguntar, mas se existe uma partezinha de você que sente minha falta, por favor, diga alguma coisa. 8 de janeiro de 2007, 14h16. Vi a cobertura do seu show. Aquelas pulseiras que brilham no escuro são muito legais. Você estava ótima no palco, tão tranquila. Então, você... Eu queria ter metade da sua força para encarar uma multidão agora. 8 de janeiro de 2007, 23h09. Não faça isso, Troy. Podemos conversar pelo menos uma vez antes de você me ignorar de novo? 9 de janeiro de 2007, 1h. Não precisa ser presencial. Chamada de vídeo? 10 de janeiro de 2007, 17h25. Ok, chamada de voz normal. 12 de janeiro de 2007, 18h43. Pelo menos me responda. 14 de janeiro de 2007, 20h05. Ei, eu sei que você consegue ler isso. Pare de ser um babaca. 17 de janeiro de 2007, 7h11. Parabéns pelas indicações ao Grammy. Eu sabia que você ia conseguir. 17 de janeiro de 2007, 7h15. Sinto muita saudade de você, Troy. Não consigo dormir desde aquele dia. Por favor, me ligue só uma vez. Me desculpe por ter mentido para você. Farei tudo o que você pedir. Por favor, me perdoe. 22 de janeiro de 2007, 0h05. Não acredito que perdi tanto tempo tentando consertar isso quando você nunca quis. 22 de janeiro de 2007, 0h07. Mas sabe de uma coisa? Chega. Chega mesmo. Parabéns. Você venceu. 22 de janeiro de 2007, 0h09. É óbvio que você não se importa mais comigo. Espero que Londres esteja tão fria quanto você. Vai se fuder. Troy Francis Armitage. Ler as mensagens dela me fez sentir péssimo. Se eu as tivesse visto a tempo, pelo menos teria ligado para ela para resolver as coisas. Eu não tinha a intenção de ignorá-la assim. Eu tinha bloqueado o número dela, claro, mas não sabia que as mensagens ainda iam para uma pasta separada. Naquela época ainda era possível bloquear ligações, mas as mensagens de texto eram simplesmente redirecionadas. Só verifiquei essa pasta hoje, porque precisava ver se ela tinha mencionado algo sobre a participação dela naquele programa de entrevistas. Mas no momento em que me lembrei do programa de entrevistas, toda a minha tristeza se transformou em raiva. Mesmo que eu a estivesse ignorando, o que tecnicamente não era o caso, ela não tinha o direito de ir à televisão e expor nossos assuntos privados para o mundo todo. Há alguns dias, o que você está esperando, Rihanna? Perguntou Jay-Z secamente. Eu me esforcei muito para conseguir esta entrevista para você. Entre lá e conte ao mundo exatamente o que aquele filho da puta fez com você. Mas, será que ele tinha mesmo? Rihanna não havia contado toda a verdade para Jay-Z, mas ele precisava saber que ela não voltaria com Troy. Quando o rapper propôs pela primeira vez a ideia de uma entrevista reveladora, Rihanna ficou bastante hesitante. Troy podia ser um idiota, mas ela não podia negar que se os papéis fossem invertidos, talvez também tivesse terminado com ele. Se ela o teria ignorado, porém, era uma questão hipotética para a qual ela não tinha resposta. Ela já tinha ouvido histórias de término de relacionamento piores de suas amigas. Muito piores. Até o divórcio dos pais dela tinha sido muito mais complicado do que isso. O verdadeiro problema era que Rihanna estava furiosa. Muito furiosa, na verdade. Troy tinha terminado com ela do nada e depois se recusava a atender suas ligações ou responder suas mensagens. Claro, a culpa era dela, mas naquele dia, as emoções estavam à flor da pele para ambos os lados. No mínimo, ele poderia tê-la escutado depois. Mas não o fez. E o pior, todos os amigos de Troy, incluindo Benji e Evan, estavam sendo muito mais frios com ela.
Eles não bloquearam as ligações dela como Troy, mas também não a deixavam falar com ele. Como se não bastasse, o número de pessoas que a assediavam online disparou desde que a nova música de Troy, Arcade, foi lançada extraoficialmente no YouTube. Rihanna se sentiu duplamente triste com isso. A música era dolorosa de ouvir, não só para ela, mas certamente para Troy também. Mas se ele estava sofrendo tanto, por que não tentou ligar para ela? Nenhuma vez sequer. Então, obviamente, ela queria se vingar. Estou pronta, Rihanna sussurrou antes de entrar na sala de entrevistas, onde uma mulher de meia idade a aguardava. A mulher não precisava de apresentações, pois era ninguém menos que Oprah Winfrey. Os minutos seguintes passaram num instante enquanto ela recebia um microfone e instruções sobre o posicionamento das câmeras. Obrigada por conceder esta entrevista, Rihanna cumprimentou Oprah ao iniciar a conversa. Obrigada por me receberem. Ela respondeu. Estou muito feliz por estar aqui. Você teve 1 ano e tanto, disse Oprah em tom de conversa. Umbrella está em todo lugar. Seu álbum God Girl Gone Bad, ufa. Você causou impacto com ele, estreando em primeiro lugar na Billboard 200. Que conquista para alguém da sua idade. O álbum estava pronto no ano passado, mas Jay-Z insistiu em esperar o momento certo para lançá-lo. Seu plano original era lançá-lo quando Troy e Rihanna se reconciliassem publicamente. Mas quando eles terminaram de vez, ele mudou de tática, lançando o álbum um pouco antes para capitalizar o frenesi da mídia sensacionalista em torno da separação. E aparentemente a aposta funcionou. Seu terceiro álbum de estúdio esgotou assim que foi lançado, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido e em outros 10 países. Jay-Z pode ter sido muitas coisas, mas seu instinto para o marketing era incomparável. Talvez seja por isso que ele foi um produtor tão bem-sucedido. Não consegui acreditar na reação que as pessoas tiveram, disse Rihanna com uma risadinha. Foi simplesmente de outro mundo. Você merece, enfatizou Oprah. O álbum é muito bom. E o videoclipe de Umbrella mostra a todos um novo lado seu, ousado e moderno. Pessoas do mundo todo estão especulando que essa ousadia foi o que levou ao seu término público com Troy Armitage. Isso é verdade? Rihanna respirou fundo. Era uma pergunta aprovada, mas a simples menção do nome dele fez com que ela prendesse a respiração, ainda que por um instante. Não, Troy nem tinha visto aquele vídeo quando terminou comigo. Os olhos de Oprah se arregalaram ligeiramente. Espere, ele terminou com você? Eu tinha a impressão de que era o contrário. Rihanna soltou uma risada amarga. Essa é a hipocrisia da mídia. Nenhum de nós jamais disse isso, mas todos presumiram que tinha sido eu, porque ele lançou uma música melosa e triste. Ela desviou o olhar, os olhos marejados ao pensar na música que a havia atingido como um soco no estômago. Oprah deu-lhe um momento de silêncio antes de continuar. Conheci Troy quando ele tinha 10 anos, e desde então, a sua fama disparou. Não deve ter sido fácil namorar alguém desse nível. Alguma vez sentiu a pressão de ter que estar à altura dele? Tantas vezes, admitiu Rihanna, com a voz ainda embargada pela emoção. Os fãs dele são implacáveis. Desde o momento em que começamos a namorar, recebi muito ódio online só por não ser a garota com quem eles queriam que ele ficasse. Algumas dessas mensagens eram até extremamente racistas. Então por que você continuou nesse relacionamento? Perguntou Oprah curiosa. Rihanna enxugou uma lágrima da bochecha com as costas da mão. Porque ele foi tão bom para mim. Pelo menos enquanto estávamos juntos. Ele foi meu primeiro amor, e eu achava que ele era o cara certo. Sou do tipo romântica, queria passar a vida inteira com ele. Mas claramente eu era a única que pensava assim. Oprah hesitou um pouco antes de fazer a próxima pergunta. Se não se importa que eu pergunte, por que seu relacionamento terminou? Essa pergunta não estava na lista de perguntas aprovadas, mas Rihanna decidiu respondê-la mesmo assim. Porque Troy não conseguia aceitar que eu sou uma mulher moderna e trabalhadora que não sacrificaria a minha carreira por ele, disse Rihanna sem rodeios. Ele queria que eu largasse tudo e me mudasse para Londres para ficar com ele. Eu não podia fazer isso. Ela fez uma pausa por um momento e continuou. Você precisa entender, na maior parte do tempo, Troy é uma boa pessoa. Aliás, ele é ótimo. O problema é que ele sabe disso. Quando se tem tanta fama desde tão jovem, com todo mundo idolatrando cada passo seu, é fácil começar a acreditar neles. Eu não diria que ele é narcisista, mas ele se esquece de que as outras pessoas também têm suas próprias vidas. Apesar disso, eu estava disposta a ceder por ele. Eu estava até pronta para me mudar para Londres, só pedi um tempo. Mas ele não me deu esse tempo. E foi aí que ele terminou comigo. Oprah deslizou silenciosamente uma caixa de lenços de papel em sua direção. Só então Rihanna percebeu que havia estado chorando o tempo todo. Eu o amava tanto, murmurou Rihanna inconscientemente enquanto enxugava as lágrimas. Eu ainda o amo tanto. Oprah a observou atentamente antes de perguntar. Você o aceitaria de volta se ele voltasse e pedisse desculpas? Toda a sua raiva esfriou, e ela decidiu ser honesta. Num piscar de olhos. Stargazer 89, meu Deus. Você viu a entrevista bombástica da Rihanna com a Oprah? Quem diria que o Troy era um babaca desses? Ele partiu o coração da minha Riri, e se ele chegar perto de mim, eu quebro o coração dele. Riri Lover 23, era exatamente isso que eu ia dizer. Qualquer pessoa que consiga fazer a Riri chorar não pode ser uma boa pessoa. Rinave 4 Life, meu coração se despedaçou ao vê-la chorar, ela realmente o amava. Como Troy pôde fazer isso com ela? Coração partido, cara chorando alto. Velvet Echo, mas será que o que ela disse é verdade? Será que ela está exagerando para ganhar pontos de simpatia?
Porque sim, ela o chamou de egoísta, mas também disse que ele era o melhor. Waves. Ver a Rihanna desabar daquele jeito foi doloroso. Ela não merecia isso. Enviando muito amor para a nossa garota. Coração cintilante. Neon Vesper. Os homens sempre dizem que querem uma mulher forte e independente, até que realmente encontram uma. Que feio, Troy. Força Iri. Unapologetic fã. Ela entregou o coração dela para aquele homem, e ele simplesmente o deixou ir embora assim? Não, vamos protestar. Giroflex. Skilline Soul, eu entendo que ela esteja magoada, mas as pessoas terminam relacionamentos o tempo todo. Isso não faz do Troy o vilão automaticamente. Nós nem sequer ouvimos a versão dele. Neondre Amer. Terminar um relacionamento é horrível, mas chorar no programa da Oprah? Sei lá, parece jogada de marketing. A entrevista toda me deixou com sentimentos contraditórios. Se ela realmente quer ele de volta, por que dizer coisas como ele só pensa em si mesmo? Se minha ex dissesse isso, eu jamais voltaria para ela. Infinity Vox, eu não estava lá, mas já consigo imaginar por que ele terminou. Ele é jovem, rico e bonito, e eles moram em países diferentes na maior parte do tempo. Provavelmente, ele arrumou outra namorada, ou talvez só queira se divertir agora que tem 18 anos. Nunca saberemos ao certo. Mesmo assim, terminar com ela foi uma burrice. Você a viu em Umbrella? Oprah Stan 07. Esta entrevista vai ser icônica. As pessoas vão falar da Rihanna chorando no programa da Oprah por anos. Electric Verse. Alguém pode me passar o número de telefone do Troy, assim como ele fez com os criadores de South Park? Vou ligar para ele e dizer umas boas verdades. Hidden Warrior. Nunca mais vou comprar um filme ou ingresso para um show do Troy. Nunca. E esqueçam os discos DVDs dele, não quero alimentar um narcisista filho da puta como aquele. Isso é ruim, murmurei enquanto percorria o fluxo interminável de comentários online, a maioria deles puro ódio e raiva direcionados a mim. É por isso que estou dizendo que você precisa divulgar um comunicado imediatamente, disse Alvin, meu assessor de imprensa, pronunciando cada palavra com precisão cirúrgica. Foi ele quem me mostrou os comentários em primeiro lugar, quando insisti que não ia alimentar a polêmica. Escuta, Troy, continuou ele com tom firme. Não sei o que aconteceu entre vocês dois e, francamente, não quero saber. Mas em situações como essa, o melhor é sempre ser respeitoso e pedir desculpas. Principalmente para os homens. Você precisa ser a pessoa mais madura. Não, rejeitei a ideia imediatamente. Não me importo com as consequências, não vou me desculpar até que esteja realmente arrependida. Esquece. Poderíamos processá-la, sugeriu o pai, com a voz calma, mas carregada de irritação. Ela assinou um acordo de confidencialidade, e há uma cláusula que afirma claramente que ela não pode falar mal do seu relacionamento, mesmo depois do término. Isso seria ainda pior para a sua imagem, interrompeu Alvin antes que eu pudesse calá-la. As pessoas vão ver você a parte mais forte, tentando silenciá-la, a mais fraca. No máximo, você poderia ameaçar com uma ação judicial enviando uma notificação, mas processá-la de fato? Isso seria um desastre. Eu jamais conseguiria fazer isso com ela, e até ela devia saber disso. A menos que ela revelasse a verdade, o início armado do nosso relacionamento. Talvez ela quisesse que eu mordesse a isca, que a ligasse para falar sobre quebra de contrato. Fechei os olhos, pensando intensamente no que fazer a seguir, quando meu celular vibrou de repente. Tirei-o do bolso e vi uma mensagem. Taylor S., que audácia. Como se ninguém soubesse a verdade. Força, Troy. Isso vai passar, mais cedo ou mais tarde. Lembra que você me ensinou isso? Ou talvez, juntos a gente possa escrever uma música de diss pra ela no estilo Eminem. Não consegui conter o riso. Taylor era um amor, sempre sabendo exatamente o que dizer para me animar. Então, de repente, uma lâmpada metafórica se acendeu na minha cabeça. Taylor era um gênio. Olhei para meu pai e para Alvin. Não, disse com firmeza. Nada de advogados. Mesmo que não fosse ruim para minha imagem. Deixa isso para lá, Alvin. Continue fazendo o que você sempre faz. Publique conteúdo anônimo e espalhe boatos sem fundamento para tentar influenciar a narrativa. O resto, eu me viro. Alvin claramente não gostou da minha resposta, mas não lhe dei tempo para discutir. Levantei-me e fui até meu quarto. Então, peguei meu celular e desquei para meu produtor musical. E aí, Doug? Cumprimentei. Você está livre para gravar alguma coisa amanhã? Com certeza, respondeu Doug já demonstrando entusiasmo. É na hora dourada? Ou talvez no Arcade? Que tal os dois? E mais algumas coisas que tenho na fila? Sugeri. Vamos fazer um álbum completo. Já tenho todas as demos prontas, só preciso enviá-las para registro de direitos autorais. Vamos gravar o máximo que pudermos amanhã e nos encontrar novamente no próximo fim de semana. Estarei ocupado no domingo. Doug soltou um assobio baixo. Caramba, você está numa missão. Mas eu topo. Amanhã era sábado, sem filmagens para The Night Off. Momento perfeito. Assim que a chamada terminou, disquei outro número. Stephen Daldry atendeu quase imediatamente. Você tem planos para este domingo? Perguntei, dispensando qualquer cumprimento, já que tínhamos nos visto apenas algumas horas antes no set de filmagem. Não, disse ele cautelosamente. Por quê? Preciso gravar um videoclipe com pouco tempo de antecedência. Você pode me ajudar, por favor? Silêncio. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Normalmente eu perguntaria ao Evan, continuei, mas ele está no Canadá. Então só resta você.
Preciso publicar este vídeo o mais rápido possível. Eu poderia ter pedido ao meu pai para dirigir aquele vídeo, mas eu sabia que ele me julgaria duramente quando descobrisse exatamente do que se tratava. Não era algo que eu queria que meus pais soubessem até que fosse tarde demais para eles fazerem alguma coisa. Outra pausa. Então certo, concordou Stephen. Mas qual é a música? Preciso me preparar. Ainda não gravei, admiti. Tenho uma demo bem básica, mas vou trabalhar nela a noite toda para fazer algumas alterações. Amanhã vou para o estúdio. Stephen soltou um suspiro profundo. Nesse caso, posso ir junto? Isso vai me ajudar a desenvolver uma visão para o vídeo. Claro, vou te mandar o endereço por mensagem. Capítulo 208. Fevereiro de 2007, Londres, Reino Unido. O que você está fazendo, Peter? Stephen Daldry gritou. Precisamos daquelas luzes ali do outro lado da prisão. Peter, o técnico de iluminação, correu para cumprir a ordem. Janei. A decoração do cenário está completa? Stephen continuou no mesmo tom ríspido. Quase. Me dá um toque, veio a resposta rápida. Melhor que sejam dois, respondeu ele, antes de se virar para a próxima pessoa. Às vezes, Stephen não conseguia evitar a sensação de estar cercado por tolos. Como era difícil seguir instruções simples. Ele olhou de relance para o membro mais dedicado da equipe, sentado de lado, absorto no roteiro. Mas, pensando bem, ninguém se comparava a Troy. O que te deixou tão irritado, hein? Perguntou Connell, o primeiro assistente de direção e amigo de longa data de Stephen, com uma sobrancelha arqueada. Não te via tão irritado há anos. Todo mundo está pisando em ovos perto de você. Stephen esfregou a testa antes de sibilar. Porque são todos uns incompetentes, é por isso. Tínhamos uma equipe tão boa quando trabalhamos em Echoes of U. Connell deu de ombros. Obviamente. Echoes tinha um orçamento muito maior do que este. Não se esqueça, a maioria dos membros juniores da equipe são novatos ou apenas estagiários para economizar no orçamento. Se acalme, ou você vai acabar tendo um derrame de tanto estresse. Stephen expirou lentamente, assentindo com a cabeça. Você tem razão. Acho que tenho estado sobrecarregado nestas últimas semanas. Trabalho o dia todo, todos os dias, mal tendo tempo para descansar. Mal posso esperar para terminar esta filmagem. Connell ergueu uma sobrancelha. Com o que exatamente você está tão ocupado? Você não tira folga nos fins de semana? Stephen suspirou. Acho que posso te contar agora, já que não será segredo por muito tempo. Abaixando a voz, ele se inclinou para a frente. Tenho trabalhado com o Troy na gravação de alguns videoclipes para o segundo álbum dele. Caramba, disse Connell com os olhos arregalados. Isso é enorme. Eu sei, sussurrou Stephen. Foi por isso que aceitei fazer isso. Então, fale mais baixo, tá bom? Vendo a expressão de repreensão no rosto do amigo, ele continuou. O Troy vai lançar o primeiro single do álbum amanhã. YouTube, rádio, TV, tudo. Você deveria ter me contado antes, disse Connell, animado. Eu adoraria ter estado lá para ver a filmagem pessoalmente. Num fim de semana, desafiou Stephen com um sorriso irônico. Ele conhecia o amigo muito bem. Connell ficou em silêncio ao ser lembrado disso. Só mais 2 dias com Troy aqui, continuou Stephen, mudando de assunto. Depois, filmaremos cenas com os outros atores por uma semana antes de fazer uma pausa de 2 semanas. Espere, por que Troy não estará aqui? Perguntou Connell, franzindo a testa. Ele também não é produtor? Stephen suspirou, reconhecendo seu esquecimento. Vou te dar uma dica. Troy esteve no Brit Award semana passada. O que vem depois disso? Troy fez história no BRITS, levando para casa 4 troféus, álbum britânico do ano, single britânico do ano, por All of Me, artista solo masculino britânico e revelação britânica, empatando com o Blur, que detinha o recorde desde 1995. Além disso, a edição deste ano do BRITS foi uma das mais assistidas da história recente, graças à eletrizante apresentação ao vivo de Troy. E que apresentação! O Grammy, disse Connell, percebendo a situação. Claro, como eu poderia esquecer? Stephen deu uma risadinha. E o Oscar também. O Grammy é dia 23 e o Oscar dia 25. Na verdade, estou indicado ao Grammy junto com o Troy, mas estou muito ocupado para ir. Se eu ganhar, o Troy aceitará o troféu em meu nome. Hoje é 19 de fevereiro, refletiu Connell em voz alta. Então Troy vai lançar a música amanhã, dia 20. Por que agora? Por que não esperar até depois do Grammy, onde ele tem grandes chances de ganhar pelo menos o prêmio de artista revelação, se não mais? Isso daria um impulso muito maior à sua música. Stephen deu de ombros. Pergunte a ele. Eu só dirigi os vídeos. Ele só vai lançar um agora, mas a cada 2 ou 4 semanas, ele planeja lançar outro. Já gravamos 4. Eles ainda não definiram uma data de lançamento para o álbum, mas imagino que isso dependerá dos resultados do Grammy. Stephen virou-se subitamente e viu que a equipe finalmente havia terminado de preparar a cena a seu gosto. Vamos começar a cena, exclamou ele, chamando a atenção de todos antes de se virar para o ator principal. Você está pronto, Troy? O adolescente acenou com a cabeça uma única vez antes de caminhar até sua marcação. Após receber a autorização das equipes de iluminação, som e câmera, Stephen gritou. Ação! No instante em que a palavra saiu de sua boca, toda a postura de Troy mudou. Um momento antes, ele era simplesmente ele mesmo, apenas com roupas de presidiário. Mas agora ele era outra pessoa completamente diferente. Ele era Ben Coulter, um rapaz de 18 anos preso injustamente por um crime que não cometeu. Um rapaz tão apavorado com o que o cercava que se assustava com meras sombras. Peso pena.
Um homem negro estava parado à porta da cela de Ben. Entre. Ben lançou um olhar hesitante para seu companheiro de cela, Osh, que lhe deu um aceno discreto. Só então ele se levantou para seguir o homem até outra cela, a que pertencia ao rei não oficial da prisão, Fred Graham. Fred Graham era um homem negro mais velho, o tipo de figura paterna que todos queriam ter do seu lado na prisão, contanto que não o contrariassem. Manipulador ao extremo, ele sabia exatamente como dobrar as pessoas à sua vontade. Ele havia chamado Ben exatamente no momento em que um guarda prisional lhe entregou um presente, uma demonstração deliberada de poder, mostrando o quanto ele controlava os guardas. Depois de sinalizar silenciosamente para que todos saíssem, Fred circulou bem como um predador, deixando claro o quanto de influência ele exercia naquele lugar. Os olhos de Ben percorreram o cômodo, repleto de luxos que não deveriam estar em uma cela de prisão. Um iPod, lençóis de seda na cama, vários livros enfileirados nas prateleiras junto com porta-retratos, até mesmo uma pequena TV ao lado. Feche os olhos, ordenou Fred, invadindo o espaço pessoal de Ben. Ben hesitou. Seu olho direito tremeu violentamente, um tique nervoso que ele não conseguia controlar. Stephen teve que dar os parabéns a Troy, ele interpretou seu papel impecavelmente. Sua hesitação era palpável, mas não exagerada. Ele não pareceu um covarde, apenas alguém exausto, alguém que queria que tudo aquilo acabasse. Se ele tivesse forçado a atuação um pouco demais, sua transformação final não teria sido crível. Ben hesitou antes de finalmente fechar os olhos sob o olhar atento de Fred. Fred pegou na mão dele e a colocou sobre um pedaço de carne. Você sabe o que é isso? Perguntou Fred. Carne? Ben tentou adivinhar. Não qualquer carne. Vitela, disse Fred com um sorriso presunçoso, deixando claro que ele podia conseguir o que quisesse mesmo na prisão, antes de explicar exatamente por que a vitela era uma iguaria. Passou-se um instante antes de Fred falar novamente. Um homem nesta prisão fez de você seu alvo. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. Você quer que Fred Graham te ajude? Troy, interpretando bem, se remexeu desconfortavelmente. Ou prefere acabar morto no chuveiro, com as tripas expostas e o cérebro espalhado por todo o chão? A mensagem era clara. Proteção em troca de um favor ainda a ser determinado. Ben não respondeu. Em vez disso, simplesmente se virou e saiu. Corta, gritou Stephen. Imprima, verifique o portão. O que acabará de presenciar era pura genialidade. Ambos os atores estavam em chamas. Troy mal tinha falas, mas suas expressões transmitiram tudo e muito mais. Todos preparados para a próxima cena, anunciou Stephen rapidamente. Ele não queria que os atores perdessem o ritmo. Em poucos minutos, a equipe transformou o cenário, um antigo prédio de prisão abandonado, em um ambiente noturno. As janelas foram fechadas com tábuas e as luzes foram atenuadas para criar a atmosfera perfeita. Troy, assim como Ben, estava deitado em sua cela tentando dormir. Ação! Ao sinal, ele se mexeu atordoado e se levantou para urinar. Stephen optou por filmar isso em um único take, imergindo o público no ponto de vista de Ben. Ben se movia lentamente, olhando ao redor, o corpo tenso de expectativa, como se esperasse que alguém o atacasse das sombras. Isso era perfeito também para o público para aumentar a tensão. Nada aconteceu. O trajeto até o banheiro comunitário e de volta transcorreu sem incidentes, até ele retornar à sua cela. Seus pertences, seu colchão, lençóis, roupas, tudo foram reunidos no meio do corredor, do lado de fora de sua cela, e incendiados. As chamas crepitavam, lançando flashes de luz sinistros contra as paredes da prisão. Metade dos prisioneiros estava do lado de fora de suas celas, comemorando junto à fogueira improvisada. Além das chamas, um homem encontrou o olhar de Ben, e lhe lançou um sorriso lento e ameaçador antes de passar o polegar pela garganta e um aviso silencioso. Você está morto. Além dele, Troy também viu Fred lhe lançando um olhar expectante, como se quisesse que ele se aproximasse e aceitasse sua oferta imediatamente. E então, algo mudou. Ben Coulter não era mais apenas um menino assustado e inocente que não tinha feito nada de errado. Sua mansidão evaporou, substituída por algo mais cortante. Seu medo, sua impotência, tudo se consumiu no fogo à sua frente. Agora, ele estava furioso. Mais do que furioso, na verdade. Ele encarou o homem com puro desprezo, sua expressão falando mais alto que palavras. Você acha que eu vou ceder? Pense de novo. Corta, murmurou Stephen quase inconscientemente. Assim que a cena terminou, ele tinha certeza de uma coisa. Essa seria uma das melhores atuações de Troy. Não só por ser tão boa, mas também por ser tão diferente de todos os seus outros papéis. E isso era dizer muito, considerando que todos os outros filmes em que ele atuou pareciam redefinir os padrões da atuação. Feliz aniversário para você! Feliz aniversário para você! Feliz aniversário, querida Rihanna! Feliz aniversário para você! Rihanna apagou as 19 velas do seu bolo, com um sorriso falso estampado no rosto, enquanto seus amigos aplaudiam e comemoravam. Para eles, era uma celebração. Para ela, era apenas mais um lembrete de quanta coisa havia mudado. Já haviam se passado mais de 2 semanas desde que sua entrevista com Oprah foi ao ar, e ela se arrependia a cada segundo desde então. A reação negativa contra Troy foi brutal. Era como se todos tivessem se voltado contra ele da noite para o dia. Se a votação do Grammy não tivesse terminado antes da entrevista, Rihanna tinha certeza de que ele não teria a menor chance de ganhar nada. Essa nunca tinha sido a intenção dela. Celebridades criticavam seus ex o tempo todo. Justin Timberlake lançou Cry Me a River sobre Britney Spears,
e ela não enfrentou esse tipo de reação negativa. Ela simplesmente respondeu com toxic e logo todos seguiram em frente. Então por que Rihanna estava atormentada pela culpa? Será que foi porque Troy não reagiu de forma alguma? Nenhuma declaração, nenhum telefonema, nada. Ei, aonde você vai? Sua melhor amiga Donna sacudiu seu braço tirando o ar de seus devaneios. É seu aniversário. Você me prometeu que pelo menos aproveitaria o dia de hoje, não prometeu? Rihanna forçou um sorriso. Sim, claro. Algumas horas depois, ela finalmente escapou da festa e afundou nos assentos luxuosos da limusine alugada com Donna ao seu lado. O telefone dela vibrou. Outro pedido de aniversário? Perguntou Donna ansiosamente. Quem será? Um cara bonito, talvez? Será que preciso sumir de vista hoje à noite? Deixa eu ver primeiro, sua vadia, brincou Rihanna, desbloqueando o celular. Ela não tinha se dado conta de quantas mensagens havia perdido durante a festa surpresa. Mas o que chamou sua atenção não foram os parabéns, foram as mensagens que começavam com desculpe, ou isso foi ruim. Sua confusão aumentou ainda mais quando ela abriu a última carta. Beyoncé, me desculpe, Ri. Isso foi brutal. Se precisar de ajuda com isso, é só me ligar, tá? Beyoncé já havia ligado para ela naquela manhã para desejar-lhe feliz aniversário. Então, por que estava mandando mensagem agora, e desse jeito? Incomodada, Rihanna respondeu rapidamente digitando. Rihanna, do que exatamente você está falando? O telefone dela tocou quase imediatamente. Beyoncé. Ei, cumprimentou Beyoncé. Onde você está, garota? Eu estava numa festa surpresa que meus amigos fizeram para mim, disse Rihanna. Estou a caminho de casa agora. Eu teria te convidado, mas nem eu sabia. Não se preocupe com isso, assegurou Beyoncé. Então seu tom ficou sério. Escute, quando chegar em casa, abra o YouTube. Assim que ouviu a palavra YouTube, Rihanna ficou tensa. O mundo talvez ainda não soubesse, mas ela sabia. Troy era dono da plataforma de streaming de vídeo número 1. Seu estômago se revirou. O que Troy fez? O que Troy fez? Perguntou ela com a voz tensa. Beyoncé ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Estou em dúvida sobre o que te dizer. Acho que você não deveria ouvir isso de mim. Rihanna apertou o telefone com mais força. Metade de mim está feliz por você não saber, continuou Beyoncé, mas a outra metade sabe que se eu estivesse no seu lugar, ia querer ver o vídeo o mais rápido possível. Então, é melhor você assistir por si mesmo antes de ouvir falar de qualquer outra pessoa. Essa resposta enigmática só aumentou a ansiedade de Rihanna quando a ligação caiu. Ela se virou bruscamente para o motorista. Quanto tempo falta para chegarmos lá? 2 minutos, disse ele. Quase lá. Rihanna se acomodou, mas sua mente estava a mil. Ela imaginou o pior. Ela não checou nenhuma das mensagens que se acumulavam em seu celular. Não ia checar, não até ver o que quer que Troy tivesse postado. Talvez fosse hora de investir em um daqueles celulares com tela grande que reproduzem vídeos do YouTube. O que está acontecendo? Donna franziu a testa. Rihanna não respondeu. Assim que o carro parou em frente ao prédio, ela abriu a porta com um estrondo e subiu correndo as escadas, mal percebendo que Donna seguia. Ela ligou o computador, abriu o navegador e foi direto para o YouTube. A página inicial carregou. E lá estava. Troy Armitage, isso é hilário, vídeo oficial. Donna sentou-se ao lado dela em silêncio enquanto Rihanna hesitava por apenas um segundo antes de clicar em gravar o vídeo. O vídeo tinha sido publicado naquela manhã. Em poucas horas, já contava com 318.185 visualizações. O que não surpreende, visto que o canal de Troy era o mais popular da plataforma. A tela desvaneceu-se, deixando de ser preta. Troy estava deitado na cama, esfregando os olhos sonolento. Mas algo estava errado. Ele não parecia ele mesmo. Os olhos dele estavam cobertos por olheiras profundas, mais intensas do que ela jamais vira. Seu torso não revelava clavículas e costelas salientes. Ele havia emagrecido. Muito. Troy talvez não tenha dito nada, mas era evidente que ela não era a única sofrendo com o término do relacionamento. Um telefone vibrou em seu criado mudo. Troy estendeu a mão e deslizou o dedo para abrir a tela. Uma mensagem flutuante apareceu na tela em um balão azul. Feliz aniversário. Rihanna prendeu a respiração. Será que Troy estava desejando-lhe felicidades? Uma pequena esperança surgiu em seu peito. Talvez não fosse tão ruim quanto ela imaginava? Em seguida, outra janela pop. A substituiu. Provavelmente sou a última pessoa com quem você quer conversar agora, e reconheço que errei. Odeio ter te afastado, sendo que você sempre me amou. Podemos, por favor, agir como adultos agora que ambos estamos calmos? Ela ficou boquiaberta. Essa foi a mensagem dela, palavra por palavra. Mais mensagens de texto apareceram na tela todas dela, mas piscavam tão rápido que ela não conseguia lê-las por completo. Porém, se alguém pausasse o vídeo, todas as mensagens unilaterais que ela havia enviado após o término estariam lá, mensagem após mensagem implacável. Até, Troy soltou um suspiro profundo, sua frustração era palpável. Então, sem aviso, atirou o celular contra a parede. Com força. A tela ficou preta. Então a música começou. A cena retorna, mostrando Troy parado em frente a um espelho, encarando seu próprio reflexo. Seus olhos vazios diziam tudo, como se ele não pudesse acreditar que aquilo estava acontecendo. Como se ele nem se reconhecesse mais. Veja como todas as mesas, veja como tudo mudou. Acho que você finalmente está percebendo o tamanho do estrago que fez. Garota, você só está fazendo garota. Você só está piorando as coisas.
Quando você liga, como sempre faz quando quer alguém, então Troy se virou, seu olhar fixando-se na câmera nela, como se estivesse falando diretamente com Rihanna. Até então Troy não havia dublado a letra, mas dessa vez ele fez. Você levou embora um ano da minha vida, e eu não posso mais recuperá-la. Então, quando vejo aquelas lágrimas saindo dos seus olhos, espero que sejam para mim. Você não me amou quando me teve, mas agora você precisa muito de mim. Você não pode estar falando sério. Ah, isso é hilário. Pensando que eu ainda te quereria depois de tudo que você me fez passar. Sim, você está delirando. Isso é hilário. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Meu Deus, isso é Donna começou, mas não conseguiu terminar. Ela não precisava. Rihanna entendeu tudo. Seu estômago se revirou violentamente. Mas o que a chocou ainda mais não foi a mensagem. Foi o palavrão. Troy havia lhe dito uma vez em particular que jamais o usaria em sua música. Crianças cantam minhas músicas. Não quero que elas repitam isso. E lá estava, bem no pré-refrão. Não era apenas uma letra. Era uma declaração. Ele não estava apenas magoado. Ele estava com raiva. Em frente às câmeras, Troy virou-se de costas para a câmera, caminhou até a pia e jogou água fria no rosto. Então, sem dizer uma palavra, ele vestiu um moletom preto com capuz quando começou o segundo verso da música. Agora você coloca a culpa em. Agora você coloca a culpa em. Agora você inverte a culpa. Você está tentando me fazer sentir culpado por tudo que fez. Você é mais uma lição. Você é mais uma lição. Você é apenas mais uma lição que aprendi. Não entregue seu coração a uma garota que já tem o coração partido. Assim que o refrão tocou novamente, Donna se levantou abruptamente. Já chega, disse ela, estendendo a mão para pegar o mouse. Você não precisa ver o resto. Vamos fechar. Não, respondeu Rihanna com a voz estranhamente monótona, enquanto afastava o mouse do alcance de Donna. Eu preciso. Por dentro, ela sentia como se uma faca estivesse girando em seu estômago. Ela se preparou. Quando ela pensou que a música tinha acabado, Troy apareceu novamente na tela, agora usando uma corrente de ouro bem característica que Rihanna reconheceu imediatamente. Era o colar do Jay-Z, com um pingente em formato de disco de vinil. Troy também usava um boné preto de hip hop e óculos de sol pretos que combinavam com seu moletom preto, assim como Jay. Se ele não fosse branco, poderia ter sido um imitador do Jay-Z. E então, ele começou a fazer rap, me chamando de egoísta como se você não tivesse corrido atrás da minha fama. Seu sugar daddy sabe dos seus joguinhos psicológicos? Sim, eu te convidei para vir para casa comigo. Poderia ter te tornado maior que o Jay-Z. É engraçado como a gente reescreve o passado tão rápido. Aquela transmissão distorcida virou meu amor do avesso. Contar histórias unilaterais não te torna legal. Recusei milhões por você, acho que o tolo fui eu. Não hesitei em expor os problemas internos. Tudo porque eu não respondi ao seu me liga. Você se fez de vítima, mas quem estava com a faca era você. Cada movimento era calculado, xadrez, não dados. Você disse que me amava, mas amava à vista. Agora você está bravo porque eu enxergo através de você. Eu teria construído castelos para vocês, teria construído nações para vocês. Te dei o mundo sem hesitar. Agora você me pinta como vilão em seu roteiro perfeito, dando uma reviravolta em cada história. Disse que te impedi, disse que partiu o teu coração, mas você fica bem quietinho sobre o homem que desempenhou o papel dele. Bem, então Troy deu de ombros casual, indiferente. Como se nada daquilo importasse mais. E com isso voltou a cantar o refrão. Você não me amou quando me tinha, mas agora você precisa muito de mim. Você não pode estar falando sério. Isso é hilário. A música repetiu o refrão mais algumas vezes antes de ser interrompida. Por um instante, Rihanna pensou que tudo havia acabado. Mas então, Troy se virou para a câmera uma última vez. Espero que tenha gostado do presente, amor. E então terminou. Silêncio. Donna estendeu a mão em direção ao ombro dela, mas Rihanna se levantou bruscamente da cadeira. Estou cansada. Sem dizer mais nada, ela caminhou rapidamente até seu quarto e trancou a porta. Só quando estava sozinha, verdadeiramente sozinha, é que ela desabou ali mesmo, encostada à porta. E agora ela tinha certeza. Ela havia cometido um erro terrível, terrível. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.